Olá, alunos! Continuando o nosso estudo de lajes, nós veremos os próximos passos. No último vídeo, nós vimos a parte de classificação, condições de contorno, pré-dimensionamento e espessuras mínimas. Neste vídeo, veremos como que é feito o cálculo das cargas atuantes, verificação do esforço cortante, determinação dos momentos vetores e compatibilização dos momentos negativos. Numa laje, as principais cargas que atuam uma laje convencional, é o peso próprio, que sempre vai estar atuando, que é uma carga permanente, carga de revestimento, que seria o contrapiso, o piso, tudo que está sobre a laje também é uma carga permanente. A carga acidental, que é determinada pela norma, a carga mínima acidental que eu preciso considerar, e eu também posso ter carga de alvenaria, paredes apoiadas sobre a minha laje. Então, vamos ver como que nós determinamos esses valores. Eu poderia ter uma outra carga de um equipamento diferente, que aí a consideração seria mais específica. Em geral, a maioria das lajes, a gente vai determinar esses 4 tipos de cargas que vão estar atuando. O peso próprio, é só multiplicar a espessura da laje, a altura que nós determinamos, pelo peso específico do concreto. Então, se eu tenho uma laje de 10 centímetros, 0,1 vezes 25, eu tenho uma carga de 2,5 kN por metro quadrado, ou 250 kg por metro quadrado. Por que por metro quadrado? Em laje, como é o elemento plano, a gente sempre determina a carga atuando numa laje por metro quadrado dessa laje. Então, quero saber, em 1 metro quadrado, isso olhando em planta, de uma laje, qual que é a carga que vai estar atuando nesse metro quadrado. Então, o peso próprio, uma laje, ela pode ter a dimensão que for, 5 por 6. O peso próprio, qual que é o peso próprio dessa laje? Eu multiplicaria 1 por 1, que eu quero saber em 1 metro quadrado, vezes a espessura, eu acharia o meu volume de concreto. Então, é só multiplicar a espessura vezes o peso específico do concreto, que é 25 kN por metro cúbico. Todos esses passos nós veremos também no nosso exemplo, que nós já começamos na última semana e daremos continuidade nessa no outro vídeo. Revestimento, eu teria que saber qual que é a massa específica do material utilizado vezes a espessura. Isso eu teria que fazer para todos os revestimentos que estivessem acima da minha laje, ou também abaixo, se for estar aderindo ali à laje. Então, se eu tenho o contrapiso, eu teria que multiplicar a espessura do contrapiso vezes o peso específico desse contrapiso. O piso, teria que saber também qual que é o peso específico desse piso. Dificilmente a gente vai ter todas essas informações para conseguir chegar no valor bem exato. Geralmente esse valor varia entre 1 e 1,5, dependendo do tipo de piso que é inserido. Muitos calculistas consideram 1 kN, outro quando sabe que é uma obra que vai ser utilizado granito, algum piso um pouquinho mais, um peso específico maior, aí eles consideram 1,5 kN por metro quadrado, que já seria a carga de revestimento. Com relação à carga acidental, a gente encontra na tabela da norma 6120, que saiu uma nova em 2019. Nós já vimos em vigas essa tabela, na parte inicial do estudo de concreto armado. Então, só como exemplo aqui para relembrar, de acordo com o local, o edifício residencial, por exemplo, um dormitório, a norma fala da carga uniformemente distribuída, ou seja, quilonewton em 1 metro quadrado, 1,5 é o valor, quilonewtons por metro quadrado. Então, a carga acidental é utilizando a tabela. Agora, cargas de alvenaria. E aí já começa a nossa divisão com relação ao procedimento para determinar essa carga, se a laje for armada em duas ou em uma direção. Para a laje armada em duas direções, é um pouco mais simples. Qual que seria a carga de alvenaria? Eu vou pegar
toda a alvenaria que está apoiada sobre a minha laje, calculo a carga dessa alvenaria, a carga total dessa alvenaria que está apoiada na laje, e divido pela área da laje. Então, eu faço uma distribuição uniforme ali da carga da alvenaria, mesmo que ela esteja concentrada em um trecho da laje, não tem problema. Se ela é uma laje armada em duas direções, eu considero o meu peso total da alvenaria e divido pela área da minha laje. Então, qual que seria o peso total de uma alvenaria? Eu pegaria o pé direito, a altura da alvenaria, vezes o L, que seria o perímetro em planta, qual que é o perímetro da minha alvenaria, quantos metros de alvenaria eu tenho apoiado sobre a minha laje, vezes a altura, que é o pé direito, vezes o peso específico da parede, ou seja, quanto que pesa 1 metro quadrado de parede, vezes quantos metros quadrados totais de parede que eu tenho sobre essa laje, e eu vou dividir pela área da laje, que é o meu Lx vezes o Ly. Fazendo essa conta, eu determino a carga de parede. No exemplo, se ficou uma dúvida, eu creio que fica mais simples de entender. Já para a laje armada em uma direção, aí eu já tenho dois casos. O primeiro caso, a laje armada em uma direção, o Ly é bem maior do que o Lx. Então, a minha laje praticamente vai estar apoiada com esse vão do Lx. O Ly, como é um vão muito grande, ele não vai influenciar tanto. Se a minha alvenaria está no mesmo sentido do menor vão, que é o Lx, então tenho que fazer essa consideração. A alvenaria que vai estar apoiada, ela vai influenciar numa determinada região. Então, terei que dividir a minha laje em dois trechos. O trecho 1, que não sofre influência dessa alvenaria, e o trecho 2, que essa alvenaria vai influenciar na carga, vai estar apoiando sobre esse trecho. Então, teria o trecho 1, que a carga da alvenaria é 0, e o trecho 2, que eu tenho uma determinada carga. Qual que seria essa carga? Eu vou pegar a carga total da alvenaria nesse trecho e divido pela área do trecho. Como que eu sei qual que é o peso total da alvenaria? Eu pego o perímetro, da mesma forma que vimos anteriormente. Se a minha alvenaria aqui, a minha laje, tem um vão de 4 metros e a minha alvenaria tivesse só 3 metros, eu pegaria 3 metros, que seria o perímetro, vezes o pé direito, vezes o peso específico da parede. Então, eu determinaria o peso total de alvenaria, dividido pela área. Qual que é a área? É o Lx vezes a largura do meu trecho 2 é 2/3 de Lx. Então, a área do trecho 2 é 2/3 de Lx vezes Lx. Então, eu sei qual que é essa área. Então, pego o peso total da alvenaria nessa área, dividido pela área. Eu vou encontrar o peso de parede por metro quadrado para a área do trecho 2. Como eu falei no exemplo, provavelmente vai ficar mais fácil de entender. Então, 2/3 de Lx é o trecho que essa alvenaria vai sofrer, vai impor a carga para ser considerada. Eu tenho um segundo caso onde a alvenaria está no outro sentido. E aí, quando eu for determinar a carga da alvenaria, eu vou considerar como sendo uma carga concentrada, porque quando é uma laje em uma direção, eu vou calcular como sendo uma viga aqui com dois apoios, podendo esse apoio ser apoio de segundo gênero ou engaste. E aí essa carga, em vez de ser uma carga distribuída, como no caso anterior, passa a ser uma carga concentrada. E o valor dessa carga concentrada seria o pé direito vezes o peso específico da minha alvenaria, da minha parede. E aí eu já encontro qual que seria a carga da parede
que seria em quilonewtons por metro. Sempre em laje, nós faremos a conta, determinaremos os esforços sempre por metro. Em 1 metro da minha laje, qual que é o peso da alvenaria, qual que é o esforço cortante, qual que é o momento fletor, sempre nessa faixa de 1 metro. Então, seria essas formas para determinarmos as cargas nas nossas lajes. Essa carga de alvenaria que requer um pouquinho mais de atenção. Então, laje armada em uma direção, eu tenho esses 3 casos, dependendo das condições de contorno. Pode ser apoio, e aí a reação que vai estar inserida nas vigas onde ela está apoiada é igual nós determinando em isostática. Nós já sabemos a carga, como vimos anteriormente, então para determinar agora o nosso segundo tópico desse vídeo, que é o esforço cortante, eu tenho que saber qual que é a reação. O que seria essa reação? Eu tenho uma carga da laje, que a gente viu como que calcula. Essa carga vai estar apoiada na viga. Então, quero saber qual a reação de apoio dessa viga com relação à laje. A minha laje vai estar apoiada e a viga vai reagir. Essa reação, para a laje armada em uma direção, a gente determina através dessas fórmulas já pré-determinadas de acordo com as condições de contorno. Se for apoio simples dos dois lados, é uma viga isostática, similar a uma viga isostática, então a reação é Q, que é a carga distribuída, vezes o vão dividido por 2, que é L2 sobre 2. Se for engaste de um lado e apoio do outro, então as minhas reações de apoio já mudam. Essa é uma viga hiperestática, vocês não viram, né, na matéria de isostática, mas a gente sabe que as reações de apoio para essa viga com a carga distribuída é 5/8 de QL para o lado do apoio que foi considerado como engaste e 3/8 de QL para o lado que foi considerado um apoio simples. Já para o caso da laje armada em uma direção que foi determinadas condições de contorno como engaste dos dois lados, então as reações também são QL sobre 2, já que é uma viga simétrica, metade da carga para um lado, metade para o outro. Então, o único que é novo aqui, uma fórmula nova, é quando eu tenho engaste de um lado e apoio do outro. Apoio simples, né, de segundo gênero, que seria 5/8 de Q vezes L para o lado engastado e 3/8 para o lado do apoio de segundo gênero. Então, com essas fórmulas, nós determinamos os esforços cortantes na laje armada em uma direção. E agora para a laje armada em 2 direções. Uma coisa nova, mas eu creio que fazendo alguns exercícios a gente vai assimilando melhor. O que seriam essas reações de apoio que a gente está falando, esse esforço cortante? Eu tenho uma laje com uma carga, e aí, se essa laje está apoiada em 4 vigas, eu quero saber quanto da minha carga vai para a viga do lado direito, quanto que vai para a viga do lado esquerdo, quanto que vai para essa viga que está na parte superior, na parte inferior, e se implanta, né? A norma fala de charneiras plásticas, seria uma forma de determinar essas reações. Se eu aplicar uma carga muito alta e levar a minha laje à ruptura, a norma fala que essa ruptura seria similar a esses desenhos, a essas imagens. Então, através das condições de contorno, se eu tenho na minha quina aqui, né, no encontro das vigas, o mesmo tipo de condição de contorno, no caso aqui apoio simples com apoio simples, para eu determinar essas áreas, o ângulo seria de 45. Agora, se eu tenho engaste e apoio simples, aí esse ângulo seria de 60. Isso foi o que a norma trouxe, que
é uma forma de determinar essas reações de apoio, mas através dessa teoria que vocês podem verificar um pouquinho mais a fundo na norma, foi gerado algumas tabelas para facilitar essas contas. Só para entender de onde que surgiu essas tabelas, é através do que a norma determina para o encontro dessas áreas, que, segundo a norma, eu posso considerar em cada uma dessas áreas, eu tenho aqui 4 apoios, e eu consigo, através desses ângulos, determinar 4 áreas. Então, eu tenho aqui o AX seria a área, todas as cargas dentro dessa área vão reagir na minha viga que está na parte superior. Todas as cargas na parte da linha Y reagiriam na parte do lado direito. Então, se quiser saber um pouquinho melhor, procure a norma 6118/2014, que tem um item falando sobre essa forma de determinar as reações de apoio. Nós, na disciplina, iremos utilizar essa tabela, que faz exatamente aquelas áreas, mas de uma forma mais simples. Como que eu determino? Sabendo as condições de contorno, e aí eu tenho 9 tipos de condições, o tipo 1 é só apoio simples nas 4 bordas, tipo 2A eu tenho um engaste de um lado, do lado menor, tipo 2B eu tenho engaste do lado maior, tipo 3 eu tenho engaste de 2 lados. Então, de acordo com as condições de contorno, eu vou determinar qual que é o tipo. E, sabendo o tipo e sabendo o lambda, que é a divisão do Ly por Lx, eu venho aqui na tabela e vou encontrar esses coeficientes, que seriam Vx, Vy, esse Vzinho. Com o Vzinho, eu multiplico pela carga que vai estar atuando na laje por metro quadrado, a carga total, vezes o Lx dividido por 10. Esse valor vai ser a minha reação de apoio, seria o meu esforço cortante. No caso do tipo 1, eu só tenho Vx e Vy, que seria correspondente à reação de apoio na viga do lado Lx e do lado Ly. Como é simétrico, então só tenho 2 que vai ser igual para os dois lados o mesmo valor. Tipo 2A, a minha reação de apoio, ela é igual do lado esquerdo e do lado direito, mas do lado superior e do lado inferior são diferentes. Por isso que eu tenho 3 Vzinhos aqui para determinar 3 esforços cortantes que corresponde aos apoios, né, as 4 bordas da minha laje. Eu teria aqui para o tipo 3, como eu falei, tipo 4, 5A, 5B e tipo 6. Então, no exemplo, a gente vai ver como que nós podemos utilizar essa tabela. E aí, sabendo os esforços cortantes das lajes, eu vou verificar se esse esforço cortante que eu encontrei é menor do que o resistente. E o resistente é determinado por essa forma, que é influenciado apenas pelo FCK e pela altura útil da minha laje. Então, nós veremos no exemplo como que nós podemos fazer essas duas etapas. Para a determinação dos momentos fletores que estão atuando numa laje, eu preciso saber se essa laje é armada em uma ou duas direções, porque o procedimento é diferente. A laje armada em uma direção, ela vai trabalhar no modelo mais simples, como se fosse uma viga. Neste exemplo aqui, nessa imagem, eu tenho uma laje armada em uma direção, porque o Ly é muito maior do que o Lx. Então, o comportamento dela é praticamente idêntico a uma laje que só tem 2 apoios, porque o apoio no lado menor não altera muito o comportamento dessa laje. Então, ela se comporta como se tivesse apenas dois apoios. Dependendo do tipo de apoio que está de um lado e de outro, do lado que
temos o LX aqui, a menor direção, vai depender se é apoiado ou engastado para eu definir o meu modelo estrutural, como vocês aprenderam lá em isostática. Então, como que eu faço para determinar o momento fletor quando a laje é armada em uma direção? É calcular esse modelo simplificado como se fosse uma viga com uma largura de 1 metro. A carga que nós já determinamos, e aí eu tenho umas fórmulas já pré-definidas, dependendo do tipo de apoio que eu tenho de cada lado, isso na menor direção. Então, se eu tenho apoio e apoio, o meu momento é o conhecido que é L2 sobre 8, a carga vezes o vão ao quadrado dividido por 8. As reações de apoio, que determinamos na última semana, é Q vezes L sobre 2. Com relação ao momento, se eu tenho um apoio de um lado e de outro, então vai ser que L2 sobre 8, eu só tenho um momento positivo. Porém, se essa laje tiver continuidade e puder ser engastada na do lado, então eu tenho um modelo onde eu tenho um engaste e um apoio. E aí eu vou ter tanto momento positivo quanto momento negativo. O momento positivo, a fórmula é QL2 sobre 14,22. E aí eu consigo determinar o momento fletor positivo. O momento fletor negativo é QL2 sobre 8. Só que aqui no caso o momento negativo. Com relação ao sistema onde eu tenho engaste dos dois lados da laje, então eu vou ter um momento negativo de um lado e de outro do mesmo valor de QL ao quadrado sobre 12, e eu vou ter um momento positivo de QL2 sobre 24. Essas fórmulas já são pré-definidas. Então, quando a laje é armada em uma direção, eu vou usar um desses três modelos, sendo que no primeiro modelo eu só tenho um momento positivo, no valor de QL2 sobre 8. No segundo modelo eu tenho um momento negativo no engaste e momento positivo. E no terceiro modelo eu tenho dois engastes, então eu vou ter momento negativo dos dois lados, nos apoios, e o momento positivo também no meio da laje, com essas fórmulas dessa tabela. Se a laje for armada em duas direções, aí nós usaremos umas tabelas similares a que usamos para determinar os esforços cortantes em lajes armadas em duas direções. Eu tenho que definir as condições de contorno, que já foi feito, e identificar qual que é o tipo, se é o tipo 1, onde todos os quatro lados são apoios, se é do tipo 2, onde eu tenho um engaste no menor lado, se é do tipo 3, onde eu tenho um engaste, porém no maior lado, e aí eu vou determinar o lambda, que é o valor do maior vão dividido pelo menor, Ly sobre Lx. Determinei o valor de lambda, vou procurar o valor desse ni. Eu vou ter ni x, ni y, ni linha y, ni linha x, dependendo de onde eu tenho engaste ou não. Quando não tenho linha, é porque são os momentos positivos. Se linha, quer dizer que é o momento no engaste, momento negativo. De acordo com esses coeficientes, eu uso a minha fórmula para usar a tabela, multiplico esse ni vezes a carga, vezes Lx ao quadrado dividido por 100. Eu vou encontrar o meu momento fletor referente ao ni que eu peguei da tabela. Pode ser o positivo, o negativo, na direção x ou na direção y. A direção x e y vai de acordo com o vão da laje, não com relação ao plano cartesiano que usamos em matemática e tal. Ele vai alterar de acordo com o vão. O menor vão vai ser o Lx, então seria o Nx, e o maior Ly. Então, tenho as tabelas tanto do tipo 1, 2A, 3B, 2B, o 3, 4A, 4B, e o 5A, 5B e o 6, onde o que muda são as condições de contorno, o número de engaste e a disposição desses engastes. Então, usando essa tabela, eu consigo determinar os momentos fletores para a laje armada em duas direções.
Então, no exemplo aqui, uma L3, que nós veremos no exemplo mais prático, eu consegui determinar aqui, como eu tinha um engaste, eu tenho um momento negativo. Fazendo um corte na minha L3, eu veria esse modelo em uma direção, onde eu tenho um momento negativo menos 13,1, um momento positivo 5,6. Isso na direção onde eu tenho engaste. Na outra direção, eu não tenho engaste nos apoios, então seria só momento positivo, que nesse exemplo aqui 4,2, por exemplo, que vai ser visto lá no exemplo prático. Então, quando eu tenho engaste, eu tenho um momento negativo. Quando eu não tenho, seria só momento positivo. De acordo com os momentos que eu encontrei na tabela, eu vou determinar qual que seria o momento negativo que eu vou usar quando eu considero todas as lajes trabalhando em conjunto. Porque nesse exemplo eu tenho 3 lajes. A laje L1 está engastada na L2 e a L2 está engastada na L1. Porém, quando eu uso as tabelas para calcular o momento negativo, eu vou encontrar um valor para a minha laje 2, outro valor de momento negativo para a minha laje 1. E esses valores serão diferentes. Porém, na prática, na realidade, o momento que vai estar atuando no mesmo apoio é um só. Então, a norma fala que é necessário fazer uma compatibilização desses momentos negativos. Então, eu vou utilizar os valores do momento negativo das duas lajes em questão para chegar num valor único que eu vou utilizar para o detalhamento da minha armadura. No caso aqui, tanto da 1 com a 2, quanto da laje 2 com a laje 3. Como que é essa compatibilização? O valor do momento negativo que eu uso vai ser o maior entre a média, então eu tiro a média dos valores e vou verificar quanto que é 80% do maior momento negativo. E comparo esses valores e vou usar o maior entre a média e 80% do maior. Esse é o momento que eu irei utilizar para as minhas contas, para os cálculos da área de aço e detalhamento da armadura.